Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Sabe, às vezes o dia mal começa e a gente já se depara com umas pressões que parecem gigantes, né? E é bem aí, nesses momentos, que uma verdadeira batalha interna começa. O nosso coração, de uma hora para outra, fica naquela tentação de largar a promessa de Deus e mergulhar de cabeça no pânico. E olha, essa batalha tem sinais bem claros, viu? De um lado, a gente tem o pânico, que faz o quê? Acelera a mente, a boca começa a reclamar de tudo e parece que a alma vai perdendo a força. Mas aí, do outro lado, vem a promessa, e ela nos lembra de uma coisa, que Deus não está olhando para o tamanho do problema, mas sim para a direção da nossa fé. Ele garante, eu tô aqui e sempre tem um jeito, sempre tem um caminho. Ok, então, vamos entender de onde vem esse pânico. A gente precisa ir na raiz do problema. E para isso, tem um exemplo na Bíblia que é, perfeito para a gente entender como esse ciclo da murmuração começa. Vamos dar uma olhada na história do povo de Israel lá no deserto. Lá no livro de Números, capítulo 14, tem uma passagem que é fascinante. Pensa só, aquele povo viu o mar se abrir, viu comida cair do céu, coisas extraordinárias, milagres. Mas mesmo com tudo isso, na hora que os espiões voltaram falando dos gigantes na Terra Prometida, pronto. O medo assumiu o controle, sabe? Tomou o volante do carro. E a murmuração virou a língua oficial do acampamento. E aqui vem o ponto-chave, o pulo do gato. A preocupação de Deus não era com os gigantes. De verdade, ele já sabia que podia lidar com eles. O problema central, a questão toda, era a rebeldia do povo contra a promessa que ele tinha feito. A ordem era muito clara. Olha, não sejam rebeldes, não tenham medo, porque eu estou com vocês. É interessante que no hebraico a palavra para rebeldia é merri. E, gente, isso vai muito além de uma simples reclamaçãozinha, sabe? Merri significa uma resistência teimosa. É quando a gente se recusa a aceitar o governo, a palavra de Deus, é como se fosse o motor que liga o pânico, é o nosso coração batendo no peito dizendo: não, eu sei o que é melhor para mim. E as consequências disso? Nossa, são devastadoras. Essa rebeldia age como uma algema mesmo, que prendeu aquele povo no mesmo lugar por 40 anos. Imagina, é tipo um vazamento silencioso que vai drenando toda a nossa força, toda a nossa alegria. No fim das contas, cada reclamação, cada murmuração é um voto de desconfiança que a gente dá contra a promessa de Deus. Mas a boa notícia é que Deus sempre nos dá uma saída. Ele nunca nos deixa presos nesse ciclo. No lugar desse ciclo vicioso da reclamação, ele nos chama para um outro caminho, o caminho da fé obediente. Agora, vamos falar de fé. No grego, a palavra é pistis, e é super importante a gente entender isso. Fé na Bíblia não é só otimismo, não é pensamento positivo. Pistis é uma confiança ativa, é a nossa âncora na promessa. É confiar de verdade em quem Deus é e, por causa disso, agir como Ele diz, mesmo quando a gente não está vendo nada na nossa frente. E essa fé, essa pistis, anda de mãos dadas com outra palavrinha, submissão, ou hipotagé em grego. E calma, isso não tem nada a ver com ser fraco ou passivo, muito pelo contrário. É uma escolha, e uma escolha poderosa, de se alinhar de propósito com a ordem de Deus, com o plano dele para a nossa vida. Tiago, capítulo 4, versículo 6, resume isso de um jeito genial. Ele diz que Deus resiste ao soberbo, ou seja, a raiz da rebeldia encontra um não de Deus. Mas ele dá graça ao humilde. A humildade, que é a base da submissão, abre as portas para a graça de Deus. Simples assim. A nossa escolha define o resultado. Ok, a gente entendeu a teoria, a teologia por trás, mas e na prática? Como isso funciona na nossa segunda-feira de manhã, no meio da correria? Então vamos para um desafio bem prático. A pergunta que a gente precisa se fazer bem honestamente é essa: em que área da minha vida o medo está no comando? Sabe? Pode ser no trabalho, na família, nas finanças. Onde é que o medo está gritando quando, na verdade, Deus está chamando para uma obediência cheia de fé? E para ajudar, aqui vai um plano de ação. 3 passinhos. Primeiro passo, identifique uma reclamação que vive aparecendo. Sabe aquela que está sempre na ponta da língua? Passo 2, em vez de soltar a reclamação, pare tudo e ore por 3 minutinhos sobre isso. Só 3 minutos. E o passo 3, que é o mais importante, tome uma atitude. Uma atitude concreta de obediência nessa área, ainda hoje. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente quebra o ciclo.
É simples. Começamos a treinar a nossa alma, a recalibrar a nossa bússola interna, sabe? Para a gente começar a andar na direção da promessa e não mais na direção do pânico. Então, para a gente firmar essa decisão no coração, vamos juntos agora para um momento de oração e de declaração. Que essa declaração seja algo pessoal, vindo do coração hoje. É uma decisão mesmo, de realinhar tudo, coração, mente e atitudes, com a vontade de Deus. Vamos orar então. Senhor, a gente reconhece que, muitas vezes, o medo acaba falando mais alto que a tua promessa. Perdoa a nossa murmuração, Pai, e arranca de nós toda a rebeldia, até aquela que a gente disfarça de só minha opinião. A gente clama hoje por um coração quebrantado, um coração que queira aprender. Nos ensina a confiar e a obedecer, mesmo e principalmente quando a gente não entende o caminho que está à nossa frente. E por sim, Pai, nós pedimos domínio próprio sobre a nossa língua, sobre os nossos pensamentos, que seja a tua palavra e não o nosso pânico a governar cada decisão nossa hoje. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria fazer um convite. Comente como este devocional diário falou com você, especialmente se hoje foi um dia em que você decidiu trocar a murmuração por uma atitude de fé. Vai ser incrível ler o seu testemunho. E se você quiser se aprofundar mais neste ou em outros temas teológicos, é só acessar gratuitamente o teologia24horas.com.br. Lá você aproveita as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e até em infográficos. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.